Todo mundo ouvindo aí bem? Comigo? Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez na nossa palestra mensal e como sempre a gente faz na nossa casa, nós gostamos de recepcionar o nosso orador e envolver a todos
com a música do grupo vocal Augusto Vive, que hoje sou eu. Não dá para ser o grupo todo. Então, é muito mais bonito do que isso que você vai ver, viu? Eu preparei aqui, então eu pensei em duas músicas. Como o tema é Alegria Cristã, nós temos uma música chamada Alegria Cristã, que provavelmente você conhece, né? E eu queria começar com ela, então. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. E a outra? Não menos alegre que essa. Toda pessoa que vive a cantar tem alegria no seu olhar, pois a canção torna a vida feliz. Vamos então cantar pra ser feliz. Canta o ribeiro, cantam as aves, cantam na mata, brisas suaves. Canta o ribeiro, cantam as aves, cantam na mata, brisas suaves. Vamos então sempre, sempre cantar e a beleza de viver saudar. Toda pessoa que vive a cantar tem alegria no seu olhar, pois a canção torna a vida feliz. Vamos então cantar pra ser feliz. Canta o ribeiro, cantam as aves, cantam na mata, brisas suaves. Canta o ribeiro, cantam as aves, cantam na mata, brisas suaves. Vamos então sempre, sempre cantar e a beleza de viver saudar. E a beleza de viver saudar. Pronto? Fernanda, tudo bem? Bom, boa noite a todos. Uma alegria, mais uma vez, podermos estar aqui reunidos, né? Esse nosso trabalho. Hoje estamos, então, com o Kesley, da cidade de Sacramento.
Sacramento Terra de Eurípides Barçanufo, apóstolo da caridade e mentor da nossa casa. Todos os anos nós vamos para Sacramento, né? O grupo vai para Sacramento. Botamos um ônibus, carros e vamos até lá. O Sacramento, quando estamos aqui, logo de sequência, ele já remete para nós a Fazenda Santa Maria, ao abraço carinhoso do seu Adolfo, que hoje também já nos abraça aqui em Pinda, né? A Nilberto, Roberta, Dona Leusa, né? A Dona Iola, toda essa coisa mágica que nós recebemos desse lugar maravilhoso, do Centro Fé e Amor, atravessa a rua e vamos até a Casa Assistencial Bezerra de Menezes, né? Lá nós recebemos um abraço da Elisângela, tem a Chácara Triângulo, Colégio Allan Kardec. Então, o Sacramento para a gente é uma fonte de abastecimento muito grande. E hoje, carinhosamente, Kesley, da Casa Assistencial Maria da Cruz, né, representando o Sacramento para a gente, toda essa alegria, aí a gente atribui hoje, podendo retirar um pouco disso hoje, da presença do Kesley, e especialmente através da reflexão da palestra que ele tem hoje para nós, do bate-papo, assim como ele fala, né? Kesley, obrigado de coração, que Jesus abençoe você sempre, toda a espiritualidade amiga, né? Que possamos nós, então, nesse momento, partilhar deste banquete. As palavras são suas, meu amigo. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, nossos amigos que estão aqui na sala conosco, os benfeitores espirituais que nos cercam, que nos envolvem. Eu queria, na pessoa do Marcos, da Joyce, da Fernanda e da Bel, né, que trouxe para nós as canções, abraçar todos vocês, amigos que, embora distantes fisicamente, estão conosco sempre unidos aqui espiritualmente, e por esse carinho com a nossa cidade, o carinho com a região de Santa Maria. Sempre que nós vemos amigos lembrarem com tanto carinho da nossa região, com certeza faz com que nós reflitamos um tanto mais sobre os valores que nós temos aqui, né? A oportunidade que estamos tendo nessa existência de palmilharmos as terras de Sacramento, as terras de Santa Maria, e lembrar pelo menos, né, não vamos dizer únicos, mas pelo menos dois grandes vultos do Espiritismo. Porque eu já me senti acolhido desde o momento em que houve o convite, quando lemos ali, né, no letreiro, Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Esse segundo sol, essa estrela maior que nós tanto admiramos, mas que tentamos, né, seguir o exemplo, seguir os passos, e nós vamos tentar introduzir um pouco do que ouvimos e lemos sobre Eurípides no contexto da nossa fala de hoje. E o segundo, né, e não menos valoroso irmão, é o nosso Mariano Ferreira da Cunha Júnior, o nosso tio senhor. Ele que se disse o operador da charrua, mas em verdade é aquele que abriu a leira, né? O responsável por todo o processo de frutificação da árvore do Evangelho no coração do Brasil. Inclusive uma obra muito bonita dos nossos irmãos Marta e Leone, ali de Uberaba, justamente com esse nome, A Árvore do Evangelho no Coração do Brasil. E vai nos trazer aí um papel desempenhado pelo nosso Mariano da Cunha, o nosso tio senhor Mariano. A gente fala tio senhor com aquela expectativa de se sentir um pouquinho mais perto, né, Marcos? Se sentir um pouquinho mais próximo do coração desse irmão. Então, obrigado de coração pela oportunidade que vocês me concedem e por me fazer relembrar o valor que a nossa terra tem, não privilégio, mas o valor de entendermos que o exemplo que esses irmãos deixaram é o valor que nós devemos cultivar no coração para a gente trabalhar um tanto mais e fazer jus à oportunidade dessa existência, né? A oportunidade de sermos espíritas. Porque diferente de muitas condições que nós portamos,
nós não estamos espíritas, esperamos que sejamos espíritas, naquela proposta de solidificação do Evangelho no nosso coração. Porque se o Cristo disse que o Consolador ficaria eternamente conosco, no caso ficará, a nossa condição de espírita também deve ser uma condição de solidificação desse Evangelho e dessa porta que se abre para a nossa espiritualização. Então, com essas palavras iniciais, a nossa gratidão uma vez mais, nós vamos justificar o que trouxemos. Quando o Marcos nos fez o convite, nós pedimos um minutinho para ele, alguns dias, para pensarmos e buscar uma inspiração. E aquilo que nos foi ofertado para refletirmos na noite de hoje, considerando não só o momento que o planeta vive, não só o momento que as nossas cidades vivem no Brasil, que dispensa comentários, mas a necessidade que nós, enquanto trabalhadores, ceareiros da vinha do Cristo, temos de nos alegrarmos com a oportunidade do trabalho, porque muitas vezes temos nos colocado entristecidos, né? Desanimamos, desalentamos, quase que nos entregamos, né? Pelas vicissitudes, as aflições, os temores. Somos ainda espíritos muito frágeis e temos dificuldade de fato, nos fortalecer, de ter aquele bom ânimo que o nosso querido Paulo de Tarso nos convidou para termos e vencermos a nossa jornada. Então, com base nisso, nós escolhemos, não ao acaso, o capítulo 93 do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro, eu já tive informações da Fernanda aqui, que é um livro de estudo, né, do grupo aos sábados aí na Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Então, nós vamos tomar a liberdade de fazer a leitura do capítulo 93, intitulado Alegria Cristã, e depois nós vamos trazer alguns singelos comentários para a nossa reflexão na noite de hoje. Então, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 93, essa obra que é uma obra do nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, com o Chico, que faz parte da coleção Fonte Viva, onde o nosso Emmanuel estuda o Evangelho através de alguns versículos dos evangelistas. Então, alegria cristã, e ele começa: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Passagem que foi dita por Jesus e registrada por João, no capítulo 16, versículo 20. E comenta o benfeitor espiritual: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade, vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui o alicerce de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam, como adubo divino, aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois por prazo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados,
para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Nós percebemos na leitura com o benfeitor Emmanuel o quanto ele é pedagógico, o quanto Emmanuel ele tem a sensibilidade na palavra de nos esclarecer, de nos instruir amando, fazendo do verbo, da palavra, algo que edifica, jamais ferindo corações que estão na retaguarda, que somos nós mesmos. Então, espíritos da estirpe de Emmanuel, dessa categoria e já nessa evolução espiritual, quando nós fazemos uma leitura de algo que ele transcreve para os nossos corações, nós nos sentimos estimulados a entender melhor a lição do Evangelho e a buscar novos valores que até então nós não tínhamos. Porque de um pequenino versículo, que está em todo o capítulo 16, desde o versículo 5 até o versículo 33, ele tirou apenas um pedacinho do versículo e traz toda essa narrativa para nós entendermos o valor de trabalharmos com alegria. E aqui, se os irmãos me permitem fazer apenas uma pequena diferença didática com Emmanuel, entre alegria e felicidade, porque Jesus disse claramente, isso está registrado no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é deste mundo, enquanto que automaticamente o próprio benfeitor Emmanuel está nos convidando à alegria cristã. E nós percebemos nesses conceitos das palavras, né, principalmente a língua portuguesa, que nós temos uma dificuldade, mas os espíritos deixaram muito claro que os problemas com as palavras são dos homens. Mas no ensino didático, como se trata de um estudo, nós buscamos aprofundar sempre o ensinamento dos benfeitores. E felicidade se traduz num estágio duradouro, algo vinculado ao sentimento, algo que nós estamos construindo para fazer parte do espírito numa condição perene. Enquanto a alegria, ela é vinculada ao momento, é algo transitório, é algo, então, que nós vamos perceber pelo próprio título, que a alegria, nessa condição que está vinculada à emoção, está vinculada igualmente àquele momento de trabalho, para naturalmente construirmos a felicidade que tanto esperamos. Então, se a felicidade real ainda não é deste mundo, as alegrias no trabalho, que é justamente a essência do nosso aprendizado com o Emmanuel hoje, sim, podem ser cultivadas desde agora, para que nós formemos a terra apropriada para a felicidade futura. Então, é essa a verdadeira proposta. Entendendo que a alegria cristã está vinculada diretamente ao trabalho que nós desenvolvemos na seara do Cristo. Ao trabalho que todos nós estamos buscando desempenhar naquilo que nós nos propusemos. Agora, a alegria cristã não necessariamente estará vinculada somente ao trabalho desenvolvido na nossa casa de oração. Alegria cristã significa servirmos a verdadeira seara. Agora, qual é ela? E essa seara nós vamos perceber que ela pode estar, sim, na nossa casa de oração, no trabalho, na nossa tarefa, desempenhada junto àqueles que nos batem à porta, pedindo o auxílio amigo, que em verdade se traduz em auxílio para nós mesmos, mas também na alegria de servir no nosso lar, também na alegria de servirmos na nossa comunidade, também na alegria de servirmos no nosso campo profissional. E quem soma nesse raciocínio, aqui para trazermos um pensamento complementar, é o Espírito Meimei, que vai trazer, junto com o Chico também, sempre o Chico, né? Trazer com o Chico a alegria no dever. Quando Jesus, em contato com João, o discípulo amado, sempre também ele, João o evangelista, Jesus exortava João a trabalhar e a servir, inclusive no lar, não somente na pregação da Boa Nova. E João se entristeceu. Olha que o oposto da alegria é a tristeza. E o oposto da felicidade é a infelicidade.
Então João se entristeceu porque ele queria participar de algumas pregações naquele dia e, no entanto, seu pai Zebedeu pediu que ele fosse fazer alguns serviços de ordem doméstica em uma cidade que ficava 4 dias distante de onde Jesus estava. E João se entristeceu porque ele falou, mas eu quero ficar com o mestre. Eu quero estar junto do mestre. E Jesus disse a ele, vá, cumpra também os seus deveres domésticos, porque você estará também cumprindo o papel junto à sua família. João, então, atendeu o comando do Cristo, participou da atividade, volta, mas o seu pai Zebedeu percebeu que ele tinha ficado entristecido com aquela jornada. E o seu coração, o coração de pai, se afligiu, porque os pais naturalmente conhecem muito bem o coração dos filhos, né? Aquela convivência duradoura sabe que num olhar alguma coisa ali não está indo bem. Então Jesus foi ao encontro de João e perguntou se ele havia cumprido bem o papel dele. E ele, penso que sim, mestre, porque eu fiz o que o senhor determinou e atendi ao comando de meu pai. E Jesus aí o adverte para entrar em sintonia com a nossa proposta de hoje. Mas se você cumpriu o papel junto a seu pai, se você automaticamente atendendo o seu pai, honrando teu pai e tua mãe, você também atendeu os desígnios de Deus, falta-te um dever, no entanto, a cumprir. E João, pensativo, pergunta ao mestre, mas qual, mestre? Se eu fiz o que deveria, falta-te a alegria de entender que cumpriu o teu dever. Olha como é profundo o evangelho, porque às vezes numa condição desapercebida, nós cristãos, talvez espíritas também, se não abrirmos o horizonte da nossa consciência, nós vamos imaginar que a alegria cristã significará exclusivamente servir na nossa casa de oração. Significará exclusivamente atender o nosso papel de espíritas. E aí, para somar na dúvida, talvez, nós vamos lá no Evangelho ouvir o Espírito Erasto, e o Erasto vai dizer, ide e pregai. E aí eu somo com a alegria cristã, e se eu não tirar o espírito da letra, eu vou perceber que eu devo, na condição de espírito, abandonar pai e mãe e sair pregando o Evangelho a todos os corações. E enquanto espíritas, nós já sabemos que não é assim. O Evangelho Rede Vivo nos convida ao trabalho de evangelização íntima primeiro, ao trabalho de transformação interior. E essa alegria proposta com Cristo está demonstrada em todas as etapas da nossa vida, em todas as circunstâncias. Então, seja no trabalho no lar, seja no nosso campo profissional, seja na nossa casa de oração, estaremos servindo Jesus. Porque se o Evangelho está sendo cultivado no nosso coração e estamos fazendo do Evangelho uma carta viva, como pede Paulo de Tarso, que sejamos carta viva, nós estaremos sendo cristãos onde quer que estejamos, dentro ou fora do templo religioso, porque chegará o tempo em que nós não adentraremos templos exteriores, porque o verdadeiro templo estará no íntimo de cada um de nós. Como que as palavras dos benfeitores vão se assomando e tudo fecha. Porque a doutrina espírita ela é um corpo integral, é um corpo estrutural que não há conflito. Então, se eu busco Meimei, se eu busco João Evangelista, se eu busco a palavra do Cristo, Kardec, Chico, Emmanuel, tudo soma, tudo comporta para o mesmo entendimento. Então, nós vamos agora, algumas frases desse capítulo, convidados aqui a refletir com o Emmanuel pensando, nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor e o desapontamento. Estavam tristes, mas como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Percebamos que os discípulos tinham as mesmas dificuldades que nós também temos. O que é muito natural, porque o Evangelho é aquele consolador que ficará eternamente conosco, e as palavras do Cristo, como dissemos no início, são palavras de vida eterna. Então, ainda que outros espíritos já tenham se despertado para esses valores, nós que estamos aqui ainda caminhando, agora que estamos tendo a oportunidade de despertar o nosso espírito para esse valor espiritual. Então, ainda temos fragilidade, ainda temos dificuldade, ainda somos
como espíritos imaturos, buscando a verdadeira maturidade. Então também temos desapontamentos, como os discípulos tiveram. Temos tristezas. Quantas vezes nós olhamos para o céu, né, naquela ânsia de buscarmos a providência divina, e nos desapontamos com o que cerca ao nosso lado, as dores do mundo, as pessoas que às vezes em momentos de infelicidade nos ferem, e esquecemos que também podemos ferir a tantos como também fazemos, e principalmente esquecemos de analisar o campo que estamos trabalhando. Nós estamos num planeta de provas e expiações, ou expiações e provas. É muito importante nos situarmos onde nós nos encontramos. É muito importante termos a certeza presente. O nosso espírito está num campo de batalha. Nós não estamos em planetas felizes. É para lá que almejamos ir, claro. Mas o desapontamento, ele só toca o coração daquele que se desiludiu, daquele que se desapontou. E o cristão, ele precisa ter consciência de onde está. Então, embora sejamos ainda pessoas humanas, como diz o Emmanuel, ainda frágeis, é importante já compreendermos que essas tristezas, elas são passageiras. Esses momentos que nos trazem transitória angústia, transitória aflição, são passageiras. E que as alegrias continuarão, porque foi isso que o Cristo deixou registrado. A vossa tristeza se converterá em alegria. Mas ele sabia, porque continua Emmanuel. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Percebamos que Jesus tinha uma vigorosa serenidade. Só está sereno aquele que sabe. Não é somente aquele que tem a fé e confia, porque nem todos que têm fé têm a fé robusta de saber. Às vezes temos fé e confiamos, a nossa fé dá uma vacilada, mas não sabemos propriamente. O Cristo sabia. Por isso a serenidade, por isso a vigorosa serenidade. Exortava os discípulos porque ele sabia que aquilo passaria. Que aqueles momentos transitórios da dor, porque Jesus estava prenunciando aos discípulos que ele seria crucificado. Então, no contexto do capítulo 16, Jesus disse resumidamente a eles isso: eu vou ser crucificado, vocês ficarão tristes, vocês ficarão desapontados porque vocês esperam as alegrias do mundo e nós estamos preparando as alegrias do céu. Os verdadeiros tesouros são imperecíveis e não estão aqui, mas eu voltarei. Porque o Cristo sabia, naturalmente, que o desenlace do corpo físico era uma operação natural, mas que o espírito é imortal. O espírito, ele perdura, ele permanece, ele é infinito, uma vez criado simples e ignorante. Mas os espíritos que acompanhavam o Cristo não tinham todos essa maturidade. Tanto é que sabemos que Jesus, mesmo para os discípulos, às vezes se dirigia em parábolas, porque eles não tinham o entendimento espiritualizado em sua totalidade. Mas o Cristo sabia. E nós estamos numa posição hoje muito diferente do que há 2000 anos atrás. Porque nós, com os espíritos que têm aquela palavra, o controle universal do ensinamento, tivemos todo o véu descerrado. Então, nem mesmo as parábolas são ocultas para nós mais no seu entendimento. Nós, os espíritas em especial, sabemos que o espírito, além de prosseguir, ele manterá no plano espiritual a sua mesma estrutura emocional que ele detém enquanto encarnado. Ele sabe que o espírito é capaz de se comunicar com o plano dos encarnados. Portanto, nós temos concepções muito diferentes. Nós já deveríamos dizer, também sabemos. E se também sabemos, as nossas aflições não deveriam ser mais do que transitórias ou pequeninas condições de tristeza, e não infelicitações que nos levam a processos
de desânimo e de desespero nesses momentos de prova e de aflição que todos estamos sujeitos. Então, percebamos como também, enquanto espíritas, nós que já sabemos a proposta do Evangelho, precisaríamos estar com o coração um pouco mais suscetível à palavra do Cristo. Porque ele diz, através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro dos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Mas é o próprio Emmanuel, em obra complementar, quem vai nos dizer: nós temos o hábito de denotarmos ou de focarmos aquilo que é triste. Nós temos o hábito de ver apenas as tristezas que nos cercam. Então, nós pegamos o Evangelho e o que nós lembramos? Da traição de Judas. Nós lembramos da crucificação do Cristo. Nós lembramos da tentativa de apedrejamento da mulher equivocada. Mas poucas vezes, mas são muito poucas vezes mesmo, inclusive nas nossas palavras, que são direcionadas a outros irmãos que nos acompanham nas casas de oração, muito poucas vezes nós lembramos que Jesus começou o seu messianato numa bodas em Caná, que Jesus se uniu para a alegria junto à família, que Jesus pregava justamente junto às belezas da natureza, e que a crucificação não significou senão um ponto necessário para o despertar dos espíritos que ficariam na retaguarda, que somos nós mesmos, para entendermos o valor do sacrifício. Mas quantas belezas, diz o próprio Emmanuel, estão narradas no Evangelho e nós não nos atentamos tanto a elas. Por exemplo, mesmo em nossas aquisições de valores, nós focamos na lei de causa e efeito, nós focamos no sofrimento decorrente do sofrimento e esquecemos de exaltar que o amor cobre multidão de pecados. Esquecemos de exaltar que não precisamos receber o mal pelo mal que fizemos, porque o que Deus espera de nós não é uma consciência torturada, e sim uma consciência regenerada. Uma consciência transformada. Por isso se diz que o Espiritismo é um consolador. E às vezes transmutamos o consolador para uma pedra que fere. E não é isso que a doutrina nos propõe, e não é isso que o Cristo veio fazer entre nós. O próprio Cristo encerrou esse capítulo 16, registrado por João, dizendo: eu venci o mundo. Quer dizer, no mundo tereis atribulações, mas eu venci o mundo. Isso é uma palavra de bom ânimo, é de encorajamento, é uma palavra de soerguimento. E não fosse isso, haveriam outras passagens. Vinde a mim, todos vós que estáis tristes e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós é que, de fato, focamos o nosso pensamento naquilo que ainda está muito vinculado ao nosso estágio evolutivo. Mas se somos convidados para o despertar, precisamos também, no Evangelho, buscar a essência da lição para a alegria. Ainda que os momentos sejam, como temos repisado no correr dessa nossa fala, de dores e de aflições, porque o estado de alma é nosso. O espírito é responsável pelas emoções que ele nutre nele mesmo. Somos individualidades e somos naturalmente responsáveis pela paz ou pela guerra que deixamos entrar no interior. É essa demonstração que a doutrina vai nos conduzir para termos uma consciência libertadora, uma consciência que voa, uma consciência que está acima dos problemas. Os problemas estão aí, mas são experiências. Porque olha como Emmanuel vai continuar. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces da vida, a vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino para as criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Emmanuel está mostrando que a dor no estágio evolutivo em que nós nos encontramos
ela é um instrumento de transformação. Quantas vezes nós já ouvimos? Muda-se pelo amor ou pela dor. Mas os Espíritos também nos esclarecem que tudo no mundo de provas e expiações padece. Até mesmo uma cadeira padece. Olha a analogia que Emmanuel faz para mostrar que não é só o homem, não é o ser humano encarnado que está padecendo das dores físicas ou morais. Os animais também sofrem. No entanto, eles não detêm o livre-arbítrio para terem se equivocado. Os seres inanimados, as cadeiras também sofrem para suportar o nosso peso. No entanto, nos dão toda a comodidade. Quer dizer, Emmanuel vai buscar no reino inanimado, o reino mineral, talvez, para nos dar o entendimento de que não somos só nós que estamos a sofrer. Que o sofrimento ele é como uma oportunidade de transformação nesses corações que estão estéreis. Agora, assim como Públio Lentulus ouviu há 2000 anos atrás, nós também estamos ouvindo. Está no teu querer. No teu querer está também a proposta, está no nosso querer. Aproveitarmos as benesses da dor, qualquer que seja ela. Porque ele vai encerrar lá embaixo, nós vamos chegar lá, claro, que todas as dores são instrumento de júbilo. Então está no nosso querer. Vamos trazer aqui para a nossa análise. Eurípides Barçanufo, no ano de 1917, ele foi indiciado num processo criminal, injustamente, mas num planeta de provas e expiações, foi uma prova para o mestre. Uma prova que ele poderia suportar bem ou não. Eurípides poderia se revoltar com a tentativa injusta de persegui-lo, quando ele, em verdade, estava a auxiliar irmãos necessitados. Eurípides não praticava medicina. Eurípides, ele mesmo respondeu no inquérito, era apenas um instrumento de Bezerra de Menezes. O que levou a todo um atordoamento daquele que questionava. Você não é médico, mas é instrumento de um médico. Mas os espíritos sábios têm linguagem que, às vezes, os ignorantes se confundem. Então, Eurípides, naquele momento, em 1917, ele suportou uma dor. Ou não imaginamos que Eurípides se afligiu? Eurípides esteve homem encarnado. Basta nós lermos Eurípides, o Homem e a Missão, e a professora Corina Novellino vai narrar que Eurípides, num dado momento do processo criminal, ele chorava debaixo de um caramanchão, quando ele teve a oportunidade bendita de ver a imagem do Cristo. Quando o Cristo disse a ele, meu filho, coragem, a vitória é nossa. Olha isso. E por outro lado, ele olhava ao outro extremo, a imagem do anjo Ismael com uma espada em forma de luz, dizendo para ele, bom ânimo. Por outro lado, ele via Bezerra de Menezes. E na sequência, ele via uma série luminosa, como se fossem cartazes de encorajamento. Mas o nosso irmão também passou pela prova. Também passou pela solidão. Também passou pelo abandono e foi prenunciado pelo próprio guardião dele, o nosso São Vicente de Paula, a dizer-lhe, todos te abandonarão quando você se converter ao Espiritismo. Todos se afastarão, inclusive a sua família. Não por não amá-lo, mas por não entendê-lo. Então, as dores surgem no nosso caminho, e se surgiram nos caminhos de espíritos dessa envergadura, porque Eurípides é espírito bem-aventurado. E isso está na narrativa que ele mesmo trouxe. Porque quando na própria obra ele narra a viagem astral feita com São Vicente mostra para ele em abril que a jornada terrena dele em 1918 estava acabando. E no local em que lhe é mostrado, diz para ele, aqui é o lugar dos espíritos bem-aventurados. Ora, no livro dos espíritos bem-aventurado, na resposta para Allan Kardec, quando ele pergunta em que se torna o espírito após a sua última encarnação, a resposta, espírito bem-aventurado, vírgula, espírito puro. Eurípides, então, nas bem-aventuranças, é espírito puro.
como nós vamos fechando, mas entendendo que a natureza do nosso planeta nos convida a trabalharmos o terreno dos nossos corações, o terreno do nosso próprio espírito. Por isso, as dores deste planeta são momentos abençoados de aprendizado. A oportunidade que temos é de perguntar quando surge a experiência. Não nos revoltarmos, como muitas vezes fazemos, e às vezes até nos parece justo pela falta de entendimento, mas é perguntarmos, Senhor, o que essa dor deseja me ensinar? Senhor, ajuda-me a compreender o que essa experiência deseja me proporcionar para a minha evolução. Que eu não me revolte, que eu tenha fé, que eu tenha a confiança necessária para suportar e sobrelevar o meu espírito a essas circunstâncias. É mais difícil vivenciar, nós sabemos, do que teorizar. Mas não nos esqueçamos que nós começamos a construção do nosso espírito através da instrução também. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. A instrução, ela é uma alavanca. Se eu me instruo, eu estou adquirindo conhecimento que me fortalece. Eu sei por que sofro. Nós, enquanto espíritos encarnados nesse instante, especialmente nós, os espíritas, nós 26 aqui presentes nesse quadro virtual, sabemos por que sofremos. Sabemos por que estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Sabemos, inclusive, que o nosso papel aqui, a nossa tarefa, a nossa missão, grande ou pequena, é dada para o nosso próprio bem. Então, nós sabemos de onde viemos, para onde vamos, por que nascemos e qual o nosso propósito nesse mundo. Não podemos mais alegar a nossa ignorância. Mas, em contraposição, veja o que Emmanuel diz das alegrias do mundo. Os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois por tempo indeterminado, atirando aos desvãos sombrios da consciência, ferida pelas atitudes criminosas. Se lá atrás, vamos recordar, Emmanuel disse, Jesus com vigorosa serenidade. Aqui, para os desvãos do mundo, ele diz, os inquietos salvadores da política e da ciência. O inquieto é aquele que está aflito, desequilibrado, é aquele que não consegue ter justamente o que Jesus já tinha, serenidade, porque não tem o conhecimento necessário. Deposita toda a sua alegria numa ilusão. Deposita toda a sua conquista de felicidade naquilo que vai ficar para trás. Nós não somos habitantes do planeta Terra em eternidade. Nós estamos de passagem. Feliz daquele que aproveita o ensinamento da escola, ou, como dizem também os espíritos, paga a pena que foi imposta ou adquirida, e feliz daquele também que recupera a saúde nesse hospital. Porque quando chegamos na nossa verdadeira casa, o plano espiritual, as outras moradas, nas muitas moradas de nosso Pai, nós chegamos com aquela liberdade, onde a nossa consciência faz o devido juízo de valor. E aí entendemos que cumprimos, que não ficamos nas alegrias transitórias e, na verdade, cavando dores. Para lembrar aqui o nosso querido Santo Agostinho, numa obra que, vez por outra, nós citamos nos nossos estudos, embora não seja uma obra espírita, mas uma obra espiritualista, Confissões de Santo Agostinho. Uma obra que foi lançada por ele no ano 398 depois de Cristo. E citamos Santo Agostinho porque ele é um dos espíritos que mais se manifesta na codificação. É um dos espíritos que mais nos convida a darmos valor às coisas do plano espiritual, à edificação do próprio espírito. E ele diz no livro Confissões que ele fica ou ficava entristecido quando ele via os homens, as mulheres gozando das alegrias do mundo, porque ele via ali, ao mesmo tempo, a oportunidade deles estarem cavando as próprias infelicidades e tristezas.
Mas, por outro lado, o seu coração se regozijava quando ele via alguém sofrendo no bom sofrimento, porque estava quitando a sua dívida, a sua moratória, para prosseguir feliz, liberto. Isso pode parecer um dissenso, pode parecer um contrassenso. Muitos não entenderão, mas até mesmo o sofrimento precisa ser bem compreendido. Não é o sofrer por sofrer, é o sofrer que nos dá a oportunidade de nos libertarmos. Porque se temos o pecador que sofre, e o pecador que sofre às vezes é impenitente, é rebelde, ele se contraria, o que vale para nós no aprendizado do sofrimento é aquele sofredor que se resigna, quando ele não consegue modificar as coisas que lhe estão impostas. Se resigna, mas ele se propõe a transformar no trabalho edificador. Ele se alegra intimamente, dizendo: Senhor, seja qual for o meu equívoco do passado, porque eu não o sei. O Senhor me concedeu a bênção do esquecimento, mas eu me alegro, Senhor, seja pela prova pela qual eu passo, seja pela dívida pela qual, ora, eu quito. Porque quitar uma dívida, vamos ser sinceros, é bom. O nosso coração, ele se sente leve. Nós precisamos entender isso. Basta também voltarmos ao Evangelho para irmos no capítulo ali onde está a beneficência, para entendermos que as alegrias na prática do bem, elas transportam para um coração feliz. Então é bom pagar dívida, pode ter certeza que é. Dívidas materiais, dívidas espirituais. O espírito se torna leve. E quando as pessoas nos olham, isso aqui também é trazendo o ensinamento de Emmanuel, as pessoas nos olham e veem aquele magnetismo suave que o Chico tinha, naturalmente, não tinha? Que naturalmente quem conheceu uma Eigorina Cunha sabia que ela tinha, né, minha amiga Elisângela que está aqui conosco, sabia que ela tinha. Um olhar doce e sereno de um Bezerra de Menezes é de uma consciência endividada? Não nos parece, porque ele quis estar conosco para auxiliar a humanidade. Então nós refletimos o que temos, nós refletimos o que somos. Ninguém dá, disseram os espíritos, aquilo que não tem. Ninguém dá amor se não cultivar amor. Mas o espírito André Luiz faz uma vírgula aí. A exceção da alegria. Nós podemos não estar definitivamente alegres, mas podemos construir a alegria no coração dos outros. Porque senão nós vamos partir numa proposta de egoísmo. Eu preciso primeiro ser alegre para depois dar alegria para o outro. E a proposta do Evangelho é: dando, eu recebo. Jesus falou: amar o próximo como a si. Eu não posso inverter os valores porque eu quero. Eu não posso falar amar a mim como o próximo. Jesus não falou isso. Jesus falou amar o próximo, porque o próximo é o reflexo. O próximo é o espelho. É fazendo para ele que eu recebo. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive, buscando o nosso São Francisco. Mas é o próximo primeiro. Então, cultivando alegria no coração do outro, eu recebo. Nessa lei de sintonia. E aí nós vamos encerrar nessa proposta de Emmanuel, dizendo: eis porque a alegria cristã não consta dos prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Então, aqui da proposta do Evangelho de hoje, é a alegria cristã, não é a alegria do mundo. Mas o mundo, isso que nos cerca, que é transitório, pode ser o reflexo daquilo que nós estamos cultivando no nosso coração. Aliás, cultivando a alegria no nosso coração, nós estaremos sendo reflexo no coração de todos aqueles que nos cercam. E se os irmãos me permitem concluir o estudo, eu queria buscar um pensamento complementar no livro Parnaso de Além Túmulo. Essa primeira obra publicada pela Federação Espírita, datada do ano de 1932, psicografada pelo nosso Chico, com tantos poetas de além túmulo. E eu queria encerrar com uma poesia do nosso Casimiro Cunha. O nosso querido Casimiro Cunha, que padeceu.
Aos 14 anos ficou cego de uma das suas visões, aos 16 das duas, desencarnou com 31 anos, salvo engano, mas ele trouxe do plano espiritual o quanto é válido cultivarmos a alegria enquanto estamos encarnados para colhermos os frutos saborosos, se não desde a vida presente, lá, já no plano espiritual. Então nós vamos trazer aqui a poesia do nosso Casimiro Cunha, encerrando e agradecendo a cada coração amigo que esteve conosco nessa noite. O título é Ascensão. Perguntai à flor virente, de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam vosso ambiente. O que fazem cá no mundo, tão viçosas perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo? Como sorrisos dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. A ave que poetiza, com seus cânticos maviosos, vossos campos dadivosos em beleza que harmoniza. Se perguntasseis também, ela vos retrucaria: caminhamos na alegria para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, à alvorada rutilante da sublime perfeição. Segui, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução, e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Muito obrigado, meus irmãos, pelo carinho, por tudo que vocês me concederam nessa noite, a oportunidade de estarmos abraçados virtualmente, mas para nós espíritas não existe distância que não nos permita estarmos interligados pelo coração. Meu amigo, as suas palavras aqueceram o nosso coração e a gente, entendendo a grandeza que a doutrina nos inspira, a gente já pode chamar de amigo irmão. Fiquei muito feliz de ver a Elisângela compartilhando. Olha, aqueceu o nosso coração. Eu falo que eu acabei de ir para Sacramento. Acabei de passear nas Terras Vermelhas. Estou muito feliz com a noite de hoje. E feliz, assim, sentindo pela escolha. A gente sempre traz isso nas nossas reuniões, né? É uma modelagem diferente de encontro, um encontro virtual, onde a gente se abstém dos abraços que nos nutrem tanto. A gente sente falta do abraço físico, mas a gente se propõe nessa fase, nessa temporada, a entender que a gente precisa fazer escolhas e entender que precisamos nos instruir e nos abastecer para administrar a alegria cristã no nosso coração. E eu acho que essa noite a gente pode sentir alegria nos corações, não é? Que os nossos corações estão, assim, iluminados e aquecidos. Eu acho que trouxe muita reflexão para a gente entender o quanto que a gente pode se fazer tarefeiros de Jesus, né? De levar um pouco de alegria, e a alegria hoje através do mundo virtual e através dos olhos, porque quando a gente sai de casa mascarado, a gente tem que aprender a sorrir com os olhos, e a gente fala que sorrir com os olhos é sorrir com o coração, não é? Não é uma tarefa muito fácil, porque escondidos atrás de uma máscara, um pouco assustados com tudo isso que está acontecendo, mas compreendendo que o amparo de Deus, e Deus, nós somos todos filhos dele nessa cobertura. Então, tudo tem um porquê. Que o nosso coração possa alcançar o entendimento dessa lição, dessa noite, nos fazendo unidos agora com Jesus, trazendo para os nossos corações a proposta da noite na alegria cristã. Nós aqui nos encontramos unidos nessa identidade de irmãos, de cristãos, de espíritas, e nos colocamos à disposição do Mestre Jesus de levar
as palavras de consolo, da doutrina, primeiramente para dentro do nosso coração, para dentro do nosso lar, para os amigos que compartilham com a gente as palavras, vibrando através das nossas preces, das nossas orações, por toda a humanidade, por todo o nosso planeta. Agradecidos por essa noite de luz, vamos encerrando o Evangelho dessa casa espírita de Eurípides Barçanufo. Graças a Deus. Assim seja. Com a Fernanda agora. Vai acender seu raio.